vamos dizer assim. Schweitzer, a conclusão que ele chega da obra de Cristo é que na verdade foi um fracasso, vamos colocar assim. A implantação do reino foi um fracasso, tá certo? A implantação do reino foi frustrada. Na sua forma de entender o ensinamento do Senhor Jesus, Schweitzer chegou à seguinte conclusão: todo o propósito de Jesus acerca da chegada do reino divino na Terra terminou num grande fiasco, numa tremenda decepção, com a trágica morte na cruz. Então ele vê a morte da cruz não de um ponto de vista soteriológico, cumprindo um propósito divino, mas ele vê como uma falha mesmo. Ele vê que aquilo foi uma tentativa de implantação do reino naquele momento e que a morte na cruz terminou com aquele projeto. Então ele não olha a partir de uma dinâmica da Bíblia num contexto geral. Que Isaías profetizou isso, que Zacarias profetizou isso, tá certo? Que estavam já previstos, que Daniel teve visões acerca do filho do homem, né? Teve visões acerca do príncipe que seria tirado, tá certo? Então, em vez de ele olhar para todo o dinamismo desse conceito bíblico amplo, ele simplesmente focaliza nessa questão da implantação do reino, a pregação de João Batista, Cristo, a implantação do reino e a morte na cruz, na verdade, como um fracasso, como uma falha da tentativa de implantação do reino. Um dos trechos mais peculiares dos escritos de Schweitzer, que sintetiza o Jesus trágico, há silêncio em derredor. Veja só, palavras de Albert Schweitzer, tá? Palavras de Albert Schweitzer, aqui, posta aqui na apostila. Há silêncio em derredor. O Batista aparece e clama: arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus. Logo depois chega Jesus, e sabendo ser ele o filho do homem vindouro, põe a mão, metaforicamente, né, põe a mão na roda do mundo, para colocá-lo em movimento naquela última revolução, que trará ao fim toda a história comum. Recusa-se a girar, e ele se lança sobre ela. Veja, o Jesus de Albert Schweitzer é um Jesus impotente diante da história do mundo. Ele não tem controle sobre a história do mundo, né? Porque a roda do mundo recusa-se a girar, lança-se sobre ela. Veja só, ele se lança sobre ela, então ela gira e o esmaga. Ao invés de trazer as condições escatológicas, ele as destruiu. A roda continua rodando e o corpo esmagado do único homem incomensuravelmente grande, que foi suficientemente forte para pensar em si mesmo como sendo o soberano espiritual da raça humana e para dobrar a história ao seu propósito, ainda está preso a ela. Esta é a última vitória e este é o seu reino. Então, Albert Schweitzer até em algum momento tentou uma conciliação interessante entre o liberalismo e a escatologia, mas a sua conclusão é bem trágica, né? A sua conclusão é bem trágica e acaba por negar, acaba por se afastar da ortodoxia, né? Acaba por tomando um caminho diverso. A crítica de Schweitzer se põe tanto ao liberalismo ético como à ortodoxia, mas ele foi muito vago em seus aspectos, pois sua reflexão, resumida e excessivamente mística, não ficou muito clara nas suas ideias propostas. Então, temos aí já um movimento que começa um questionamento dos excessos do liberalismo, tenta retornar a uma certa ortodoxia, mas em algum momento acaba também por se perdendo aí num certo misticismo e numa indefinição, né, numa coisa um tanto vaga acerca do entendimento da escatologia. Então, outra escola de escatologia que temos é a realizada ou preterista. Escola realizada ou preterista. O referencial aí temos em Charles H. Dodd, de 1884 a 1973. Pelo que podemos observar, a teologia cristã no transcorrer de sua história adquiriu uma grande variedade de características. Mas vale a pena dizer que todos os novos conceitos teológicos dificilmente rompem totalmente com o seu antigo antecessor imediato. Então existe um certo aproveitamento de alguns conceitos e alguma alteração. Então, em algumas coisas que esse pensador dissidente discorda, ele implementa uma diferenciação na visão, mas na verdade ele carrega consigo alguns conceitos da escola da qual saiu. Assim acontece com a escola realizada ou preterista também. Com isso eu quero dizer que normalmente se incorpora nos novos conceitos elementos do antigo conceito. Sendo assim, não existe nenhuma ideia totalmente nova, seja ela herética ou ortodoxa, certo? Tanto na questão dos desvios heréticos quanto na questão da ortodoxia também.
A ortodoxia reaproveita algo de do seu antecessor, ela adapta, tá certo? Ela faz uma outra leitura, ela alegoriza, ela literaliza, mas ela aproveita alguma coisa do seu pensador antecessor. Esse conceito escatológico tem como seu protagonista Charles H. Dodd, que teve também apoio de outros estudiosos. A escatologia realizada se assemelha em uma característica com a escatologia consistente. Charles Dodd entendia que o tema escatológico penetrava toda a Escritura, especialmente os ensinos de Jesus. Mesmo com essa característica, é bom dizer que a escatologia consistente considerava que os eventos antecipados por Jesus nunca ocorreram, ao passo que Charles Dodd, em sua exposição escatológica realizada, disse que esses eventos já haviam ocorrido e ainda viu-os ocorrendo durante o período bíblico quando foram escritos. Esse conceito às vezes é chamado de preterista. Então veja, na escola anterior, que nós vimos aqui, a escola anterior, a escola de Johannes Weiss e Albert Schweitzer, vemos um referencial ético e moral, conforme já foi asseverado pelos liberalistas, mas vemos a questão das palavras de Cristo sendo pensadas para o tempo futuro. E no caso de Schweitzer, na verdade, um fracasso da obra, da tentativa de implementação do reino milenial de Cristo. Já em Dodd, vemos a questão das palavras de Cristo como realizadas. Então, o que era futuro? O que era futuro é o que estava no Antigo Testamento, aquilo que foi vaticinado em relação ao Novo. Em relação ao Novo, temos o cumprimento daquilo que foi vaticinado. Então, a escola preterista olha para o Apocalipse, para todo o conteúdo bíblico, como algo já realizado, não há nada que se esperar. Então, a escola preterista, como é dito aqui, a escola preterista ou realizada, que tem como representante Charles Harold Dodd, encara a questão escatológica como algo que está total. Primeiro ele começou a afirmar que estava total. Com as críticas que surgiram ao seu pensamento, ele passa a implementar um ponto de vista que ela está, na verdade, quase totalmente realizada. Tudo aquilo que era futuro no Antigo Testamento havia se realizado no tempo de Cristo. Logo, o reino não é o que virá, e sim o que já está entre nós. Então, ele chega a entender que, na verdade, o milênio é alegórico, né? O milênio já está acontecendo, ou primeiramente ele diz que o milênio já aconteceu quando a igreja foi estabelecida, aquilo é o milênio, a igreja está implementada, está estabelecida, e conforme as críticas aumentam, ele diz que na verdade há alguns problemas ainda, a humanidade aponta aí alguns problemas sérios, então logo o milênio está sendo implementado. Após muitas críticas, esse ponto de vista foi parcialmente alterado de reino realizado para reino iniciado, mas que está pouco a ser concluído. Então ele passa a entender que, ele passa a declarar que o reino está sendo implementado diante dos problemas que são apresentados na sociedade, por exemplo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a questão da fome, a questão das pestes, das doenças, né? Então, diante dessas tragédias humanas, pergunta-se como isso pode ser o milênio, se o mundo está em caos ainda. E aí é onde surge uma alteração na escola preterista, dizendo que, na verdade, o reino está sendo implementado, mas está quase que concluído. Há apenas pouco a se esperar, apenas pouco ainda a se realizar, mas na verdade está quase que totalmente já implementado dentro da realidade humana. Tá certo? Então essa é a escola preterista ou escola realizada. E aí passamos para a escola existencial. Aqui um quadro primeiro. Um quadro explicativo acerca da escola preterista e a sua interação dentro do plano escatológico. Então a escola histórico-preterista, tá certo? Escola histórico-preterista. Então a gente uniu aqui esses dois conceitos, escola histórico-preterista. O Apocalipse trata de algo já realizado. Então esse aqui é o escopo dessa análise feita pela histórico-preterista. B. As profecias sobre o Messias e sobre as perseguições se cumpriram até o ano 70 depois de Cristo. Então esse é o ponto de vista, é o olhar desses adeptos, os adeptos da escola histórico-preterista, tá certo? Com uma leve alteração diante das grandes críticas, né? Mas geralmente entende que tudo aquilo que foi dito da perseguição, do Apocalipse, das visões de Daniel, aquilo na verdade é uma descrição, não é nem tanto a profecia, é uma descrição de todas as perseguições que passaram primeiro os judeus, depois os cristãos, e que vieram culminar no ano 70 com a destruição de Israel pelo Marechal Tito
a destruição do templo, o saque do templo, os objetos sendo levados para construir o Coliseu, tá certo? Que aconteceu aí primeiro em 70, depois em 185, se eu não me engano, quando enfim Israel é completamente destruído e o povo é completamente enviado à diáspora, tá certo? É espalhado pela terra. Então eles falam, isso aqui diz respeito a esses fatos cumpridos-se na história e não há muito mais a que se esperar. O milênio já foi realizado com o estabelecimento do cristianismo, então eles olham para a questão do milênio não como um tempo escatológico, como por exemplo Weiss e Schweitzer até ponderaram, né? Eles olham simplesmente como algo, Dodd, né, olha simplesmente como algo que diz respeito acerca do implemento do cristianismo. O cristianismo está sendo pregado, igrejas estão sendo fundadas, pronto, isso é o milênio. É isso que é o milênio, é algo alegórico, algo referencial nesse sentido. Gradativamente Deus está transformando a terra, então ele vê que na verdade é um processo puramente histórico. Cristo realizou tudo o que havia sido profetizado acerca dele, profetizou a sua vinda para essa geração, Mateus 10, 23. O que cumpriu com a destruição de Israel em 70 d.C., dando início ao reino milenial ou à implantação da igreja na terra. Então, todo o plano escatológico na escola histórica está dentro das narrativas da cronologia histórica humana. Está dentro da cronologia histórica humana. E o ano 70 é a culminação de tudo aquilo que foi profetizado acerca da perseguição e acerca do anticristo, por exemplo. Ele olha para a descrição do anticristo e vê, por exemplo, o imperador Domiciano. Vê, por exemplo, um imperador romano. De quem João estava falando com o anticristo? Estava falando de um grande perseguidor da igreja, que pode ser simplesmente um código, pode ser um símbolo, algo encoberto para não provocar grandes consequências para os cristãos. É uma forma velada de falar dos perseguidores, por exemplo, Domiciano, Nero, né? É uma forma simbólica de falar desses perseguidores. Assim é encarada a escatologia pela escola histórico-preterista. Grande tribulação, eles olham para essa descrição da grande tribulação como a destruição de Israel em 70, que deu início ao milênio. Após a grande tribulação, milênio. Então vê, Apocalipse fala grande tribulação, segue essa grande tribulação, milênio, implantação da igreja na terra. E assim o histórico preterista lê. A grande tribulação foi realizada, foi vivenciada na época da destruição do templo em 70 d.C. Passada essa fase, o crescimento da igreja é o milênio, é o estabelecimento do reino de Cristo na terra. O estabelecimento da igreja com Constantino iniciou os novos céus e nova terra. Aí, então, uma questão que para alguns é um escândalo, né? Eles entendem que a escola histórico-preterista entende que a implementação, a institucionalização da igreja por Constantino, o édito, né, que proclama que todos a partir de então deverão ser cristãos, pode ser lido como, na verdade, a implementação do reino milenial, na verdade, uma comparação com aquilo que a Bíblia fala acerca de novos céus e nova terra. A escatologia existencial com Rudolf Bultmann. Certo? Escatologia existencial com Rudolf Bultmann. Aí vamos dar continuidade logo mais. Então, já estamos encerrando essa parte. Logo mais nós damos continuidade com a escatologia existencial defendida aí por esse grande pensador chamado Rudolf Bultmann.